Boa tarde, gente. Nós somos o grupo 2 e vamos falar sobre a morfologia dos caules. O grupo é composto por eu, Alice, Felipe Zanfrini, Bianca, Tainá, Júlia Figueiredo, Maria Quirilos e Maria Luísa Rossi. Bom, o que são os caules? Os caules são um órgão responsável da planta por se sustentar flores e frutos. Além disso, ele é responsável por transportar nutrientes, águas, sais minerais das raízes até as demais partes das plantas. Por mais que ele passe despercebido, os caules são super importantes, além de ser para as plantas, para nós seres humanos, porque é de lá que retiramos madeiras, fibras, medicamentos e até alimentos que usamos no nosso dia a dia. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre os tipos de caules e mais especificações dele. Agora eu vou falar sobre as funções do caule. Em primeiro lugar, o caule serve para sustentação. Ele serve para deixar as plantas eretas e também deixar as folhas, os frutos e as flores em uma localização melhor para que ocorra a captação da luz solar e a fotossíntese. E além disso, eles ficam num local melhor também para a polinização. Os caules, eles também servem para a condução. Eles são como verdadeiras rodovias de condução de seiva, que tem, por exemplo, o xilema, que ele serve para transportar a seiva bruta que vem das raízes, e o floema, que transporta a seiva elaborada, que vem através da fotossíntese que ocorre nas folhas. Tem também a reprodução. As plantas como o morangueiro, por exemplo, eles conseguem se reproduzir de forma assexuada através do caule, formando estoros que formam depois mudas. Falando sobre a estrutura dos caules, ela é dividida entre a parte interna e a parte externa, como vai ser possível visualizar nas imagens. Bom, falando primeiramente sobre a parte externa, é possível visualizar que elas são divididas entre gemas, nós e entre nós. A gema apical, ela fica na parte superior e ela é responsável pelo desenvolvimento e comprimento do caule. As gemas auxiliares, elas são responsáveis pelas ramificações, como ramos e folhas. Os nós são os pontos de fixação das gemas e os entrenós são as regiões que ficam entre os nós. Falando sobre a parte interna do caule, ela é dividida em 4 partes: a epiderme, o córtex, o sistema vascular e a medula. A epiderme, ela é a camada externa e ela possui cutículas, em alguns casos pode ter tricomas. O córtex é a camada logo abaixo da epiderme e ela possui principalmente parênquima. O sistema vascular, ele é composto por florema e feixes de xilema. E a medula é a região central, que é formada totalmente de parênquima. Agora eu vou mostrar a diferença do sistema vascular entre as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Bom, os feixes vasculares nas monocotiledôneas, eles são distribuídos irregularmente pelo tecido fundamental. Já nas dicotiledôneas, eles são bem organizados em círculos e delimitando o córtex e a medula. Essa organização, juntamente com o câmbio, faz com que as dicotiledôneas tenham um crescimento secundário, diferente das monocotiledôneas. Bom, agora nós vamos apresentar os tipos de caule e aprender um pouquinho mais na placenta do intestino. Primeiro, eu vou introduzir quais são os tipos de caule. Os caules, eles são apresentados em 3 divisões principais: os caules aéreos, que ficam acima do solo, os caules subterrâneos, que ficam abaixo do solo, e os caules aquáticos, que ficam em superfícies aquáticas como lagos e rios. Os caules aquáticos não apresentam subdivisões e a sua característica principal é justamente conseguir se desenvolver em ambientes aquáticos. Os caules subterrâneos, eles apresentam 3 subtipos: os caules subterrâneos caracterizados como rizoma, bulbo e tubérculos, que apresentam características de reservas nutritivas diferentes. E o tipo mais complexo de caules são os caules aéreos. Existem 3 divisões de caules aéreos: os caules aéreos eretos, que se desenvolvem de forma vertical. Então a gente tem mais 3 tipos: os caules aéreos, que são caracterizados como troncos, que são as árvores com aspecto lenhoso e mais robustos; hastes, que são os caules de pequenas hortaliças e flores; e comos, que são caules com nós e apresentam uma casca. Saindo um pouquinho sobre os caules aéreos eretos, a gente tem os rastejantes, que não crescem de forma vertical, mas sim paralela ao solo. Então eles são num formato horizontal e se desenvolvem com algumas raízes contíguas para facilitar a perpetuação das espécies. E por fim, a gente tem os caules aéreos trepadeiros, que seriam os caules que se desenvolveram para economizar energia
na grossura do caule e aproveitar isso em tamanho. Então eles se desenvolvem em cascas de troncos, em paredes, para crescerem verticalmente ao mesmo tempo que os caules apresentam um aspecto menos robusto que, por exemplo, os troncos. Nosso primeiro exemplar de caule aqui é um caule aéreo ereto, que seria na subdivisão tronco. Então aqui a gente tem na praceta uma goiabeira, ela não está em época de fruto, mas a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Aqui, essa parte toda, essa extensão do tronco que vai para cima, seria o caule dessa planta. Então, diferente dos outros tipos de caule, ele é um pouquinho mais robusto, então tem uma grossura maior e tem um aspecto de lenha. O segundo tipo de caule aéreo ereto são os caules que apresentam formato de haste. São caules bem mais finos que os troncos, por exemplo, e eles se apresentam em plantas de pequeno porte. Então, vem aqui ver um exemplar. Essa florzinha aqui que a gente achou na praceta, o caule dela é um tipo de haste, assim como a extensão das folhas. Então, tem a mesma função que o caule que apresenta formato de tronco, que é passar nutrientes, só que ele apresenta um formato bem menos robusto e mais simples. Sobre o último tipo de caules aéreos eretos, tem os caules aéreos eretos de colmos, que são os caules que apresentam formato cilíndrico e apresentam nós entre nós. Então, infelizmente não foi possível identificar aqui na praceta, mas eu vou deixar algumas imagens aqui de exemplo. Esses caules são os exemplares do bambu, cana-de-açúcar e milho, que são caules muito importantes para a alimentação humana. Agora que a gente terminou os caules aéreos eretos, a gente vai falar sobre os caules aéreos rastejantes. O exemplar mais característico que a gente achou aqui no campus da ETESP é a espada de São Jorge, que eu vou usar para exemplificar e explicar um pouquinho mais como funciona a formação desses caules. O caule a gente só consegue ver abaixo, que seria essa formação um pouquinho mais robusta que as hastes, por exemplo, e que fica bem rente ao solo. Elas são fixas pelas raízes contíguas, que a gente consegue ver um pouquinho bem aqui no zoom, que são raízes bem pequenininhas que ajudam a fixar. A gente tem os caules aéreos trepadeiros. Esses caules são os caules que se desenvolvem a partir de superfícies, então eles se fixam em superfícies e são uma evolução dos caules que economizaram energia no quesito de engrossar o caule, mas compensaram isso na verticalização do caule. Aqui a gente tem um exemplo de um caule trepadeiro. Dá pra ver aqui a fixação bem bonitinha dele na superfície, porque a parede é mais clara. E esse daqui se fixa por gavinhas, mas eles têm outras formas de se fixar e dá pra ver que eles podem ir até comprimentos bem grandes. A gente vai entrar nos caules aquáticos. Os caules aquáticos são considerados os caules mais simples e eles se caracterizam pelo seu tecido de sustentação, que seriam os parênquimas aeríferos, que são tecidos com bolsas de ar que facilitam a troca gasosa para a alimentação da planta. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os caules subterrâneos, que apresentam as 3 subdivisões. Existem os caules subterrâneos em rizomas, que são os caules que apresentam formato horizontal. Depois desse a gente tem os caules subterrâneos em tubérculos, que são uns caules um pouquinho mais robustos e apresentam maiores reservas do que eles reservam. E por fim, os caules subterrâneos, que são os bulbos, que sua característica são folhas mais carnosas. Bom, eu vou falar um pouco sobre adaptações do caule. O Felipe mostrou alguns exemplos e eu vou falar um pouco mais especificamente de cada modificação. Bom, primeiramente a gente tem as gavinhas, que nada mais são do que estruturas de mola, não só de mola, mas também de outras formas, né? Mas aqui eu citei uma de estrutura de mola, como o maracujá, que se a gente observar o maracujá, ele tem pequenas molinhas que conseguem ter uma capacidade de se fixar em determinadas estruturas. Então, por exemplo, o fio, se a gente for olhar esse tipo de planta, ela tem a facilidade de se enrolar muito mais fácil. Segundo, eu coloquei espinhos, né, que são estruturas rígidas e pontiagudas que servem como defesa dessa planta. Então a gente tem um exemplo de rosa, mas não só rosa, também tem as laranjeiras possuem, se você olhar um tipo de laranjeira, possuem grandes espinhos, né? Não só no caule também, isso pode acontecer nas folhas. Depois a gente tem os bulbos, que nada mais é do que
pequenos caules envoltas com folhas carnosas. Então, exemplo, a cebola. A cebola, se você cortar ela, partir ela no meio, você vai ver que ela tem um pequeno caulezinho ali e grandes folhas em volta, né? Então, o que a gente come basicamente são as folhas da cebola. Aqui eu coloquei os claudódios. Os claudódios, eles são um tipo de caule, exatamente, né? Um tipo de adaptação do caule, que é como se fosse caule achatado, que tem a capacidade de reter líquidos, né? Também tem alguns espinhos. Geralmente, esse tipo de planta a gente encontra em ambientes muito secos, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de um cacto. Depois, a gente tem os filocládios, que são bem parecidos com o claudódios, só que eles apresentam uma estrutura semelhante a uma folha, né? Ele é um caule, só que ele tem ali uma estrutura mais parecida com uma folha, que tem também o intuito de fazer um processo de fotossíntese. Aqui a diferença principal é que os claudódios, eles possuem a capacidade de reter os líquidos, né? E os filocládios, eles apenas utilizam para fazer a fotossíntese. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre alguns exemplos de caules e as modificações que a gente encontra neles. O primeiro exemplo que eu vou citar vai ser a batata, que ela é um tubérculo que cresce debaixo da terra e vai armazenar nutrientes como fonte de energia. O próximo que eu vou citar vai ser o gengibre, que ele é um rizoma. Além dele funcionar como um alimento que a gente ingere no dia a dia, ele também é usado por causa das suas propriedades medicinais, porque ele funciona mais ou menos como a batata também, ele vai guardar diversos nutrientes dentro dele, e ele também cresce de forma horizontal debaixo da terra. O próximo caule que eu vou citar para vocês vai ser a cana-de-açúcar, que ele é um caule aéreo, que ele se desenvolve e nele a gente encontra muita sacarose. E aí a gente vai usar isso para poder produzir açúcar, etanol e como combustível de biogás. O próximo que eu vou citar é o cadótido, que vão ser caules que a gente vai encontrar no cacto, que vão substituir as folhas. E eles vão funcionar como uma adaptação para a gente gastar menos água e o cacto conseguir sobreviver melhor em ambientes arenosos. Bom, assim como falado anteriormente pelos integrantes do grupo, o caule da planta é super importante, é fundamental, na verdade, para a existência dela. É nela que são transportados nutrientes, sais minerais e água, além de sustentar flores e frutos. Também é muito importante para a nossa vida, porque é de lá que retiramos alimentos fundamentais da nossa alimentação. Tubérculos como a batata, enfim, entre outros que já foram citados anteriormente. E por isso, esse foi o objetivo do nosso trabalho. Muito obrigada por assistir.